E se o universo que você enxerga em 3 dimensões não for exatamente o que parece? Você olha para cima e vê profundidade, estrelas distantes, galáxias espalhadas, planetas, buracos negros, nebulosas, espaço vazio. Tudo parece existir em um imenso palco 3D, com altura, largura e profundidade. Mas existe uma ideia na física moderna que parece absurda à primeira vista. Talvez tudo isso possa ser descrito como uma projeção de informações codificadas em uma superfície distante, como se a realidade tridimensional fosse, de algum modo, um holograma. Não um holograma no sentido de filme de ficção científica, não uma simulação de videogame necessariamente, mas um holograma no sentido físico, uma realidade onde as informações de um volume inteiro podem estar armazenadas em uma borda. Essa é uma das ideias mais estranhas e mais profundas da física teórica, o princípio holográfico. E antes de continuar, se você gosta desse tipo de pergunta que começa parecendo loucura, mas termina revelando uma camada real da ciência, já se inscreve no canal. Porque aqui, a ideia não é só contar curiosidade, é pegar coisas que parecem normais, como espaço, tempo e realidade, e perguntar: será que estamos enxergando tudo do jeito certo? Agora volta para o problema. Quando você segura um objeto na mão, parece óbvio que a informação sobre ele está dentro do volume dele. Uma pedra tem tamanho, forma, massa, textura, composição. Um quarto tem paredes, móveis, ar, luz, objetos espalhados em 3 dimensões. Então parece natural imaginar que, para descrever tudo o que existe dentro de uma região do espaço, você precisaria guardar informação dentro daquele volume inteiro. Mas os buracos negros começaram a quebrar essa intuição. Buracos negros são regiões onde a gravidade é tão extrema que nem a luz consegue escapar. Durante muito tempo, eles foram vistos como objetos quase finais, lugares onde matéria cai e desaparece para sempre. Só que quando físicos começaram a estudar a relação entre buracos negros, termodinâmica e mecânica quântica, apareceu uma coisa estranha. A quantidade máxima de informação que um buraco negro parece armazenar não cresce com o volume dele. Cresce com a área da sua superfície, mais especificamente com a área do horizonte de eventos. Isso é muito estranho, porque, no mundo comum, a gente espera que a capacidade de guardar coisas aumente com o volume. Uma caixa maior guarda mais objetos, porque tem mais espaço interno. Mas no caso de um buraco negro, a informação parece estar ligada à área da fronteira, não ao interior, como imaginamos. É como se tudo que caiu ali pudesse, de algum modo profundo, ser descrito pela superfície. Daí nasce a ideia holográfica. Em um holograma comum, uma imagem tridimensional pode ser codificada em uma superfície bidimensional. Você olha e vê profundidade, mas a informação está registrada em uma película. O princípio holográfico leva essa intuição para um nível quase cósmico. Talvez aquilo que chamamos de espaço tridimensional possa ser uma descrição emergente de informações guardadas em uma fronteira mais fundamental. Em outras palavras, talvez a profundidade seja real para nós, mas não seja o nível mais básico da realidade. Isso não significa que você é falso, não significa que sua mesa é ilusão no sentido comum, não significa que estamos necessariamente dentro de um computador alienígena. Essa é uma confusão comum. O princípio holográfico não é simplesmente vivemos na Matrix. Ele é uma proposta matemática e física sobre como informação, gravidade e espaço podem estar conectados. Mas, mesmo sem virar ficção científica, a ideia continua assustadora. Porque ela sugere que o espaço pode não ser fundamental. Ele pode ser uma consequência, uma aparência emergente, uma forma como a informação se organiza para nós. Pensa em uma tela de computador. Quando você vê uma cidade em um jogo, parece existir profundidade, ruas, prédios, distância, horizonte. Mas, no nível da máquina, aquilo é informação codificada em pixels, memória, processamento e regras matemáticas. A cidade parece 3D para quem está dentro da experiência visual, mas a base daquilo é outra. Agora, cuidado, essa analogia é útil, mas perigosa. O universo não precisa ser literalmente um jogo. A comparação serve apenas para mostrar uma possibilidade. Aquilo que aparece como espaço pode surgir de uma estrutura informacional mais profunda. E é aqui que a teoria fica ainda mais perturbadora. Na física moderna, informação não é apenas uma palavra abstrata. Informação tem papel físico. Quando você fala de uma partícula, um campo, um estado quântico, uma temperatura, uma entropia, você está lidando com formas de descrever o que pode ser conhecido, medido ou distinguido. E buracos negros forçaram os físicos a levar isso muito a sério. Se um objeto cai em um buraco negro, o que acontece com a informação sobre ele? Ela some? Fica presa? É emitida de volta de alguma forma? O universo permite que informação seja destruída?
Essa pergunta virou uma das maiores crises conceituais da física. Porque, na mecânica quântica, informação não deveria simplesmente desaparecer. Mas, em uma leitura simples dos buracos negros, parecia que tudo que entrava sumia para sempre. Esse conflito ficou conhecido como paradoxo da informação dos buracos negros. O princípio holográfico surge como uma tentativa de reconciliar essas ideias. Talvez a informação não se perca no volume interno. Talvez ela esteja codificada na fronteira. Talvez a superfície carregue a descrição do que existe dentro. E se isso funciona para buracos negros, alguns físicos começaram a perguntar: e se for uma pista sobre o universo inteiro? Talvez o cosmos também tenha uma fronteira informacional. Talvez tudo o que acontece dentro do universo possa ser descrito por dados codificados em uma espécie de borda. E aquilo que percebemos como um imenso espaço tridimensional seria uma projeção ou uma reconstrução dessa informação. É uma ideia difícil, porque ela ataca uma das nossas certezas mais básicas: a certeza de que profundidade é fundamental. Você levanta a mão e sente o espaço entre você e a parede. Você anda e atravessa a distância. Você vê objetos mais perto e mais longe. Para o cérebro, o espaço é uma das coisas mais óbvias que existem. Mas a história da ciência já mostrou várias vezes que o óbvio pode ser apenas uma camada local da realidade. A Terra parece parada, mas gira. O Sol parece girar em torno da Terra, mas não gira. O tempo parece igual para todo mundo, mas não é. A matéria parece sólida, mas é quase toda espaço vazio, organizado por campos e forças. Então talvez o espaço também pareça fundamental, mas não seja. O mais interessante é que o princípio holográfico não nasceu de filosofia solta. Ele nasceu de cálculos envolvendo buracos negros, entropia, gravidade e teoria quântica. Depois ganhou força em modelos matemáticos, como a correspondência AdS/CFT, uma ideia importante da física teórica que mostra uma equivalência entre uma teoria gravitacional em um espaço e uma teoria quântica sem gravidade na fronteira desse espaço. Em termos simples, em certos modelos, uma realidade com gravidade em mais dimensões pode ser descrita por uma teoria em menos dimensões na borda. Isso é quase inacreditável. É como descobrir que dois livros completamente diferentes contam a mesma história. Um livro fala em espaço, gravidade e volume. O outro fala em campos quânticos na superfície. Mas, matematicamente, eles podem descrever a mesma física. Agora, isso prova que o nosso universo é literalmente holográfico? Não de forma definitiva. Essa é uma área teórica, complexa, ainda em desenvolvimento. O princípio holográfico é uma das ideias mais promissoras para entender a gravidade quântica, mas não é uma resposta final simples. Ele não significa que você pode apontar para o céu e dizer: a borda está ali. Também não significa que o universo é falso. Significa que talvez nossa forma comum de imaginar espaço, profundidade e informação seja incompleta. E talvez essa seja a parte mais bonita e mais assustadora. A física não está dizendo apenas existe algo lá fora. Ela está dizendo que o próprio lá fora talvez precise ser explicado por algo mais profundo. O espaço pode ser como temperatura. Temperatura parece uma coisa real, e é real no nosso nível. Mas em um nível mais fundamental, ela emerge do movimento de partículas. Talvez o espaço também seja real para nós, mas emergente de relações de informação, emaranhamento quântico e estruturas que ainda não compreendemos completamente. Nesse caso, o universo 3D seria como uma experiência macroscópica. Algo que funciona perfeitamente para estrelas, planetas, pessoas, mesas e distâncias. Mas quando você chega nos limites extremos, como buracos negros e origem do cosmos, a máscara começa a rachar. E por trás dela aparece informação. Essa ideia muda até a forma como olhamos para o céu. Quando você vê uma galáxia distante, você pensa que está vendo algo localizado em um espaço profundo. E está dentro da nossa descrição comum. Mas talvez, em um nível mais fundamental, aquela profundidade esteja relacionada a dados codificados de uma forma que nossa intuição não consegue imaginar. Talvez o universo seja menos como uma sala gigante cheia de coisas, e mais como uma imensa estrutura de informação que produz a sensação de uma sala gigante cheia de coisas. E é aí que o tema toca em algo quase filosófico. Se o espaço pode emergir, se o tempo pode se deformar, se a matéria pode ser campo, se a realidade pode ser descrita por informação em uma borda, então talvez o mundo que vemos seja apenas a versão traduzida de algo muito mais estranho. Não uma mentira, uma tradução.
E talvez a nossa mente só consiga viver dentro da tradução, porque ninguém acorda de manhã percebendo equações de gravidade quântica. A gente percebe chão, parede, corpo, luz, distância. O universo entrega uma interface compreensível, mas a interface não precisa ser a realidade última. Ela só precisa ser boa o suficiente para sobrevivermos. É por isso que o princípio holográfico fascina tanto. Ele não diz apenas algo sobre buracos negros. Ele coloca uma pergunta desconfortável sobre tudo. Será que a profundidade que sentimos é a estrutura final do mundo, ou apenas o modo como a informação aparece para nós? E, se você chegou até aqui, se inscreve no canal, porque esse é exatamente o tipo de ideia que a gente explora por aqui. Teorias que parecem impossíveis, mas que revelam como a realidade pode ser muito mais estranha do que a aparência deixa ver. No fim, a teoria da simulação holográfica não precisa dizer que estamos dentro de um computador. Ela já é perturbadora o bastante dizendo algo mais profundo. Talvez o universo que parece tridimensional seja uma descrição emergente de informações codificadas em uma fronteira. Talvez espaço seja uma linguagem. Talvez profundidade seja uma consequência. Talvez o cosmos inteiro seja mais parecido com um holograma do que com uma caixa. Então, da próxima vez que você olhar para o céu e sentir que está vendo um universo imenso em todas as direções, talvez lembre que a física moderna permite uma pergunta quase absurda. E se toda essa profundidade for apenas a forma como a informação aprendeu a parecer real? Se esse vídeo te fez pensar, se inscreve no canal e acompanha os próximos. Porque talvez a pergunta mais curiosa não seja se o universo é uma simulação. A pergunta é: se a realidade que vemos é só uma projeção de algo mais profundo, o que exatamente significa estar aqui?